Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Tamires. Boa tarde a todos os ouvintes da Band FM. É sempre um prazer estarmos juntos aqui nessa tarde de segunda-feira, falando aqui para o Oeste em Foco, falando aqui para toda a nossa região Oeste e trazendo um tema muito especial, que é empreender no ramo da beleza. E eu trouxe aqui uma convidada especialíssima, Tamires Dourado, que é hoje dona proprietária do Capelli Concept, do Capelli Experience, e traz aqui traz um conceito de beleza, mas para muito além da beleza. Ela também traz um conceito de empreendedorismo, de liderança, de gestão e também de ação social. E para falar de tudo isso e de muito mais, nós vamos aqui bater um papo muito especial com Tamires. E, primeiramente, eu quero agradecer a Tamires por esse tempo, por ter disponibilizado esse espaço na agenda tão corrida dela e para poder conversar um pouquinho aqui para todos os ouvintes que querem empreender, que têm esse ímpeto de vencer, né, de superar as adversidades e fazer do empreendedorismo uma mola propulsora econômica de superação de vida e de projeto social também. Então, Tamires, muito obrigada por ter aceito esse convite. Queria que você se apresentasse aqui, falasse um pouquinho da sua história, da sua essência e contasse um pouquinho aqui para a gente do seu projeto e da sua empresa. Que lindo! Primeiramente, quero agradecer o convite. Estou muito lisonjeada mesmo em estar aqui. Para mim é uma honra. E eu não acho que eu mereça estar aqui. Eu conheço muitas outras histórias, muito outras empreendedoras assim que me inspira, principalmente assim como Zizete. Então, eu não acho merecedora, eu vejo que tem muita gente muito boa aqui em Barreiras e isso me dá muita alegria. Mas estando aqui, para mim, é uma honra e, de fato, estar aqui me traz algo que vem muito ao meu coração, que é servir. Então, o que eu posso fazer hoje para ajudar o meu próximo, né? Pessoas que, assim como eu, vêm de muito humilde, que veio, né, sem estruturação financeira, né, sem sonhos, sem o desejo, sem perspectiva de crescimento, mas que hoje, sim, se eu pude, você também aí de casa, você que está nos ouvindo, também consegue realizar sonhos. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Bacana. Tamires, bem-vinda novamente. Qual é o principal objetivo quando se fala em empreender e empreender na área da beleza? Qual é o principal desafio? Como é que foi esse início até hoje? Então, empreender na área da beleza, eu já tenho quase 20 anos no segmento. Comecei muito nova. Comecei trabalhando em um salão. E dentro desse salão, eu tive 8 auxiliares. Então, antes de eu ter a minha própria empresa, eu já agia como uma empreendedora dentro desse salão. E esse é um dos dilemas que eu vejo muito, inclusive no meu próprio ambiente. O que as pessoas pensam hoje? Eu só vou fazer aquilo quando eu tiver o meu espaço. E não funciona assim, porque quem pensa assim, quando ter o espaço que vai ficar mais difícil ter, não faz. Então, qual que é o meu conselho hoje para você que sonha em ter seu espaço, mas que ainda trabalha ou na garagem de casa, que trabalha em um salão que não é seu? Então, haja como se fosse seu. O que você pode fazer a mais? Não é só pelo aquilo que você está recebendo como salário, mas o que você pode fazer a mais, sabe? Pelo ambiente, pelas pessoas, pelo cliente. Eu acredito que esse é o primeiro passo para a gente, de fato, crescer. Tamires, eu acho tão importante ouvir você falar, porque, como você diz, você mostra uma história de superação, uma história de resiliência, e, na realidade, você inspira outras pessoas e outras mulheres que têm esse sonho de empreender, que muitas vezes têm uma habilidade, que têm uma vontade de crescer na vida, e que se inspiram na sua história e falam, poxa, é possível. É possível eu começar de baixo, eu começar com um pequeno projeto, um pequeno salão e, de repente, ter 50 colaboradores, que é o seu caso, né? E hoje, gerir 50 colaboradores, 2 salões de beleza, mentoria, projeto social, casa, filho. É assim, realmente se torna uma inspiração para muitas mulheres que falam, é possível também
ter uma carreira de sucesso. E falando sobre isso, e falando sobre a liderança feminina, eu queria, Tamires, aqui que a gente abordasse um conceito que muitas mulheres, muitas vezes, elas questionam, poxa, mas eu quero ser mãe, eu quero, né, ter minha casa, minha família, e será que eu tenho que abrir mão dos meus sonhos, da minha casa, para poder empreender? Ou, será que trabalhar, então não é possível ser mãe? E Tamires mostra que é possível sim, e é possível muito mais. Conta aqui um pouquinho aqui, Tamires, para as mulheres que querem empreender, mas que também têm esse desejo de ser mãe e de ter a sua família. Como foi que você conseguiu lidar com tudo isso dentro da sua trajetória? Então, um conselho que eu dou para todo mundo. É possível você realizar sonhos sem destruir outros sonhos. Porque hoje, o que a sociedade prega é de que filho demanda muito tempo e se você tem filho, você não consegue crescer profissionalmente. Então, isso eu não concordo. Realmente, a minha vida ela é muito corrida mesmo e eu gosto. E quando está quieto, eu já procuro outra coisa para fazer. E eu acredito muito que quando a gente entende que tudo pode ser feito desde que a gente mantenha nossos princípios e valores, porque assim, eu tenho uma empresa, mas a minha empresa ela não vem em primeiro lugar do que minha família. Então, a minha família é primeiro lugar. Mas, Tamires, você sempre teve esse pensamento? Não. Isso veio com a maturidade. E quando a gente começa, de fato, a entender como Deus quer que nós mulheres sejamos, primeiramente, os princípios. Então, primeiramente a casa. E depois a gente vai para os negócios e a gente consegue conciliar. E trazendo para o mundo dos negócios, eu comecei a entender e estudar de que eu sozinha, eu não posso muita coisa. Mas eu com muita gente, eu consigo muita coisa. Então eu aprendi e amo delegar, gente. Eu amo delegar. Eu pego qualquer função e eu não faço só. Então é isso que me permite fazer e dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Porque eu treino uma pessoa específica e essa pessoa já consegue conduzir. E aí eu vou ficando livre para executar e pensar em novas estratégias. Então, você não precisa abandonar seus princípios de família, você precisa aprender a delegar para que você consiga fazer tudo e aí você vai crescendo, sem abrir mão de nada para o seu crescimento. E tem uma coisa, né, doutora Zizete, a gente vê muitos empresários hoje, né, que contam algo semelhante com o que a Tamires disse, que assim, treina, né, você capacita ali, passa treinamento para um colaborador, e aí daqui a pouco o colaborador ele expande, cresce e vai para a capital, vai para outra cidade, vai para outro grande centro, né? E outros até abrem o próprio negócio, que é uma parte boa, inclusive. Mas como é que você lida com isso? Por exemplo, ao treinar, né, colaboradores e realmente delegar e também ser uma líder, que é difícil hoje em dia. Então, eu lido assim, eu não espero a informação chegar até mim. Eu, desde muito nova, desde assim, o começo, eu sempre pensei em buscar informação. Então, não é porque a gente mora no interior que a gente tem que agir como pessoas do interior. Principalmente hoje, nesse mundo da globalização, que a informação está aqui à nossa mão. Então, eu busco informação sempre. Então, do que eu posso fazer para melhorar em tudo? Do que eu posso trazer o mundo lá de São Paulo para Barreiras? Eu não espero a informação chegar, a gente vai buscar ela. E aí, como que a gente busca? Então, através de fornecedores, através de workshops, através de congressos, viagens. E aí, concluindo essa parte, então eu vou em busca do conhecimento e trago para a minha equipe. E aí, estimulo também, não só eu, mas a minha própria equipe. Até porque os meus profissionais, eles precisam estar se qualificando constantemente. Então, eles precisam também abrir os horizontes. E dentro do meu espaço, a gente estimula isso. Então, não esperar só Tamires e, olha, você tem que isso, vir a informação. Não, eles também são estimulados. E eu acredito muito que, para a gente crescer, é necessário que tenha essa busca contínua do conhecimento, treinamento,
e aí a gente vai crescendo todo mundo. Bacana. Eu acredito que a força do empreendedorismo e a liderança, ela se faz exatamente quando a gente estimula outras profissionais e outras pessoas a serem melhores. E quando a gente consegue conectar outras pessoas nessa sintonia, a gente tem que fugir do controle, que eu acredito que foi a pergunta do Vanderlei, de como é que Tamires lida muitas vezes com a frustração ou com a decepção. Isso é natural do ser humano, não é, Tamires? Na vida nós vamos lidar com decepções e com frustrações, mas, sinceramente, o que fica é o seu exemplo, é a sua resiliência, é o que nós conversávamos há pouco, é a sua história de superação, é o quanto você consegue, dentro desse processo, ser inspiração para tantas mulheres. Porque muito antes de eu conhecer Tamires, eu conhecia as colaboradoras de Tamires, e eu falei isso há pouco para ela. E as pessoas passavam para as clientes toda essa percepção de liderança. E isso transforma o ambiente de trabalho. Porque as pessoas querem estar num ambiente que elas se sintam estimuladas, que elas se sintam projetadas a crescer, que elas se sintam, na verdade, estimuladas a serem pessoas melhores. Então, para mim, empreendedorismo, e empreendedorismo feminino, principalmente, fala muito sobre acolhimento, fala muito sobre presença e fala muito sobre esse lado nosso de enxergar no outro o melhor, enxergar o potencial daquele colaborador que está ali conosco. E Tamires traz isso no seu empreendimento, e não é à toa que hoje ela, com 8 anos, né, de Capelli Concept, abre uma outra unidade com outro conceito, né, o Capelli Experience, e só vem a crescer, né, com mentorias, com projeto social e com tantas e tantas inovações, ela se torna referência aqui na nossa região. Tamires, na realidade, eu acredito que nós temos aqui um modelo, né? Você tem um modelo de negócio, e é um modelo que hoje serve de inspiração para outras mulheres. E hoje você tem uma mentoria, né, para outras mulheres também que querem aprender com você, que querem se inspirar no seu modelo de negócio. Conta um pouquinho aqui para a gente como é que funciona essa mentoria. Então, essa mentoria tem pouco tempo que eu lancei, mas é algo que eu já faço a minha vida toda. Como é cultural do Capelli a gente pegar profissional para a gente treinar, eu falo muito o termo pegar para criar. Porque é difícil achar no mercado, e mão de obra não só do meu segmento, mas em qualquer área, mão de obra muito difícil. Então, por que não construir a mão de obra? E dá muito trabalho. Dá muito trabalho construir, sabe? Mas o porquê que eu tenho mais de 50 pessoas na equipe? É muito mais fácil a gente conseguir manter essa quantidade de pessoas quando a gente constrói do que a gente pegar no mercado já pronto. Claro que eu tenho profissionais que vieram, né, já prontos, mas a grande maioria nós construímos. E essa construção é aquilo que, além da gestão, a essa construção profissional é o que mais me transborda, porque eu vejo uma pessoa que entrou, que não tinha habilidade nenhuma, ela não sabia nem se vestir, não sabia falar, não sabia se comportar, e a gente vai construindo uma carreira. Então, uma pessoa que ninguém sabia quem era ela, agora se torna referência na cidade. Então, isso é cultural dentro do Capelli. Então, eu acredito muito nas pessoas. E, complementando a fala da frustração, quando eu falo que eu tenho uma equipe grande, não significa que eu não me frustrei. Significa que eu já me frustrei tanto, mas que eu ainda escolhi acreditar em pessoas. Porque eu não vou crescer sozinha. E se eu me frustrar ao ponto de não querer mais trabalhar com gente, porque a questão dos empreendedores, e eu já ouvi muitas, não sei como é que você dá conta, eu já treinei, e aí vai embora, e aí não fica, eu já desisti, eu não quero mais. Não, deu errado com uma, levanta, sacode a poeira e siga em frente, porque você vai acertar em alguém. E quando acerta é muito gratificante. Quantos são? Quantos colaboradores? São quase 50 no total. Quase 50. É muito, na realidade, assim, é uma história de superação, é uma história de sucesso, e não é à toa que a marca dela hoje se expande, e, na verdade, quando a marca se expande, ela se torna
um exemplo para outras mulheres. Agora, Tamires, eu já perdi as contas de quantas pessoas e muitas vezes empresários, eles acabam chegando dentro do meu escritório e, assim, às vezes 2 pessoas sócias e que por conta de uma amizade, eles querem empreender e sem qualquer papel assinado, sem qualquer nível de segurança jurídica, eles simplesmente começam o projeto, começam a empresa, só por questões, né, de amizade ou de afinidade, e de repente vão levando aquele negócio, que a gente fala assim, sem qualquer preparo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você se preparou para estruturar o seu negócio? Porque empreender não é apenas você ter afinidade com o produto, ou com a técnica, ou com o serviço. É você também se preparar para ter um negócio consolidado, como aconteceu com a sua história. Conta um pouquinho como foi que você teve essa noção de gestão financeira, de segurança jurídica. Você contou com a ajuda de profissionais. Isso foi importante para a sua consolidação? Conta um pouquinho aqui para a gente. Eu falo que ser empreendedora, o primeiro passo é ter essa coragem de empreender, que aí a gente sabe que não é fácil. E o empreender no nosso segmento da beleza, porque a maioria das pessoas que vai empreender no segmento da beleza é porque já é cabeleireiro, maquiador, manicure, e aí, não, agora eu vou empreender, eu vou ter o meu, certo? Você investiu muito tempo ali naquele conhecimento técnico, mas para empreender já é diferente. Aí você precisa estudar de gestão financeira, você precisa ter pessoas, eu falo pessoas porque foi assim comigo. Então, eu preciso estudar vários setores, jurídico, contábil, administrativo, diversos, mas tem coisas que vai além da nossa expertise. Aí é onde eu falo que a gente precisa de pessoas para encurtar nosso caminho. Então, eu não posso achar que eu vou executar igual uma advogada, eu não posso achar que eu vou executar igual uma contabilidade. Então, eu inicio, mas à medida que eu vou crescendo, eu já tenho que ter essas pessoas para me assessorar. Porque se eu cresço de forma desorganizada, sem esse apoio, não cresce. Chega uma hora que vem uma fiscalização, que vai na justiça, e aí a gente não cresce, quebra nossas pernas. Então é muito importante que a gente tenha essas pessoas que são encurtadoras de caminho para nos guiar aí nas habilidades que nós não dominamos. Quantas e quantas vezes empresários montam o seu projeto, crescem, e quando já estão faturando até significativamente bem, pensam, meu Deus, eu não registrei a marca do meu negócio. E quantas ações como essa viram uma demanda judicial? Porque não pensou numa coisa simples, registrar uma marca. Ou quantas e quantas pessoas começaram um negócio, não tiveram um assessoramento. Nós estamos passando agora por uma reforma tributária. E quanto você perde, muitas vezes, de tributação. E é exatamente isso. Como a gente fala, Tamires, eu não vou saber cortar o cabelo, mas, ao mesmo tempo, cada um dentro do seu quadrado, a gente pode contar com o auxílio de pessoas para nos ajudar. Então, da mesma forma que cada um tem uma habilidade, tem um dom, a gente precisa realmente, o empresário para crescer, ele precisa dessa segurança. E eu acho muito importante, acredito que seja de muita valia nós falarmos aqui de uma empresária de sucesso, como é a história de Tamires, para falar que é importante sim. Ela não chega num patamar de 48, 50 colaboradores com toda essa expertise e só crescendo sem a ajuda de profissionais. E cada vez mais, como ela fala, ela não deixa de estudar, ela não deixa de aprender. É a vontade, a sede de crescer que faz com que o empresário ele mude a história de vida dele. É acordar todo dia com aquela vontade, Vanderlei, de falar assim, eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou fazer o meu dia ser um dia de sucesso. Eu vou, sim, colocar Deus nesse projeto, ter a minha fé, ter a minha força, a minha resiliência e vou fazer dar certo. Porque a gente fala, né, Vanderlei, que não adianta a gente culpar o outro e a gente tenha toda o mal do brasileiro de culpar o gestor, de culpar o político, de culpar... Cômodo, né? É mais cômodo você você imputar a responsabilidade para o terceiro e a gente não faz a diferença na nossa vida. Mas é exatamente isso. E agora eu queria pontuar uma questão muito importante. Porque para além do empreendedorismo, existem empresários que fazem a diferença no meio social. E Tamires é uma delas. Ela leva o projeto dela para a sociedade, para a comunidade, e de várias formas.
e eu queria que ela trouxesse aqui um pouquinho da função social da empresa dela, de como ela vê esse trabalho social e de como ela vem desenvolvendo esse trabalho aqui na nossa comunidade, aqui em Barreiras. Então, a ação social em si é algo que enche muito o meu coração, sabe? Porque eu sei que eu sou improvável, eu fui improvável. E quando a gente tem condição de fazer pelo outro, isso transborda, sabe? Isso vai além do dinheiro que a gente recebe pelo nossa empresa. Então, a ação social é algo que me comove muito, porque todo mundo aqui é capaz de doar algo para alguém, nem que seja um abraço. Então, por que a gente não faz isso? E se a gente pode fazer mais, por que a gente não faz mais? E aí, falando pontualmente de alguns projetos, a gente já faz mais de 4 anos que a gente tem um projeto que é de Outubro Rosa. Nós fazemos corte gratuito em troca da doação do cabelo para fazer perucas no Martagão Gesteira. Nós apoiamos Setembro Amarelo, porque acreditamos muito que não existem duas pessoas, né? Então, essa parte emocional, ela é bastante forte, principalmente nos dias de hoje. Nós temos projeto em parceria com a igreja que eu congrego, que hoje eu lidero uma ação social. Então, eu tenho Sopa nos Bairros, eu tenho Church nas Empresas, que é um projeto que começou dentro do meu salão. Então, há mais de 2 anos, toda sexta-feira, a gente levava uma palavra de Deus, uma oração, antes do expediente, ou seja, a gente entregava essa primícia ao Senhor dentro da empresa. E aí o Senhor foi levando esse projeto para além. Então, não é mais dentro da minha empresa. Cada sexta-feira a gente está em uma empresa diferente. E isso a gente não ganha recurso nenhum e a gente não cobra para isso. Mas nós vamos com muita alegria, porque é o servir aqui na Terra, como é que a gente pode fazer pelo outro. Então, a ação social, ela faz parte da minha essência. Eu amo servir. E não é só servir fora, mas é dentro. Então, quando a Zizete fala que a equipe gosta de estar comigo, é isso, eu amo servir. O que eu posso fazer pela minha equipe hoje? Porque não é só servir os de fora, mas os de dentro. Então, como é que eu mantenho uma equipe de mais de 50 pessoas? Então, de alguma forma, essas pessoas veem algo em mim. E esse algo é justamente o que eu posso fazer pela vida dele hoje, sabe? Então, eu penso muito nesse sentido. E aí, outros projetos, Dia das Crianças, a gente já levou uma turma lá uns moradores do lixão, mais de 30 crianças lá para dentro do salão. A gente já deu um dia de beleza para crianças carentes, brinquedos, cesta básica, e aí vai outros projetos que vocês podem se inspirar a fazer, porque eu tenho certeza que nem que seja um abraço, você pode fazer hoje pelo seu próximo. Na verdade, a gente sai daqui com injeção de ânimo, né? E a gente vê um exemplo como esse de uma empreendedora que cresceu, que se desenvolveu e que não deixa de pensar no próximo, que pensa no empreendedorismo como um ato de serviço. Na realidade, a gente tem aqui o exemplo do que é empreender de fato. O empreender é servir, o empreender é se colocar no lugar do outro, é você, na verdade, trazer a sua função para além das suas portas do seu negócio, né? É você, com certeza, inspirar outras pessoas e poder abraçar outros projetos. Realmente, a gente sai daqui inspirado e com muito a poder colaborar para a nossa comunidade. Que isso sirva de exemplo para tantos empreendedores da nossa região e que, assim como Tamires, vocês podem, nós podemos e muito mais, nós podemos ir além. Nós podemos pensar além dos nossos próprios empreendimentos e é assim que a gente vai crescendo e é assim que a gente vai desenvolvendo. Né, não, Tamires? Muito obrigada, Tamires, por ter aceito esse convite, por estar aqui na rádio, por poder falar essa palavra, trazer essa injeção de ânimo para os nossos ouvintes e que nesse momento a gente possa, cada um de vocês, ouvintes da Band FM, possa sair inspirado com essa história de sucesso. Obrigada, eu fico muito feliz, estou à disposição, se alguém quiser saber como fazer esses projetos, se alguém quiser apoiar esses projetos, vai ser muito bem-vindo, porque toda ajuda, eu já estive no lugar de muitos, nossa, eu quero ajudar, mas eu não sei o que fazer. Então, se você não sabe, pode me procurar, que eu posso te ajudar no que você precisar.
Então, nós iremos levar ao ar esse programa. Esse programa vai para o YouTube. Aqui nas nossas redes sociais também, vou deixar aqui o @Ditamires. E cada um de vocês, empreendedores que queiram se inspirar nessa história, podem entrar em contato. E nós vamos estar juntas. Vamos fazer uma live, né, Tamires? A gente estava aqui falando sobre isso, para falar um pouquinho mais desse projeto, levar aqui também collab com a Band e com as nossas redes sociais.